Eu quero te fazer uma pergunta um tanto quanto indelicada, quem sabe, mas necessária, dentro do contexto de uma white pill. E a pergunta é: qual é a sua relação com a comida? Você come por fome ou você come como uma espécie de compensação de frustrações, compensação de tristezas, infelicidades? A comida para você serve para preencher o seu estômago ou para preencher um vazio da alma? Quando você escolhe um prato de comida, ou quando você está diante de uma mesa como um restaurante self-service, ou você está fazendo compra no mercado, ou você é convidado para comer na casa de alguém, quais são os critérios que você usa para escolher o seu prato? Você pensa em primeiro lugar no que agrada o seu paladar? Você pensa em primeiro lugar naquilo que é prazeroso? Ou você coloca como prioridade aquilo que te faz bem? Quais são os seus critérios? Você come primeiro com a mente, com a cabeça, com discernimento? Ou você come primeiramente com apetite? E antes de prosseguir, eu preciso fazer uma advertência. Uma advertência muito sincera e honesta. Uma tendência e uma tentação que você vai passar enquanto ouve esse vídeo é projetar o conteúdo desse vídeo para outras pessoas, no sentido de que você não é viciado em comida, de que essa coisa talvez sejam para pessoas que passam por obesidade mórbida ou distúrbios alimentares de diversas ordens. E a tendência e a tentação essencial que você passará nesse vídeo, possivelmente, será se esquivar da realidade para a qual esse vídeo aponta. Então preciso te lembrar de que muitas das coisas que nós comemos não tem nenhum tipo de procura nutricional, nenhum tipo de carência nutricional. Simplesmente comemos e bebemos porque aquilo de algum modo ativa certas áreas que produzem prazer. Por exemplo, sabe aquela pizza recheada com queijo? Pois então, o queijo tem elementos como a caseína, por exemplo, que produzem uma espécie de abstinência. E aí você pode dizer que não é viciado naquilo, mas então por que você não para de comer? Ou o que dizer do chocolate, do açúcar, da gordura e de tantas coisas que eu poderia mencionar. De modo que esse vício ele é extremamente grave porque ele está completamente enredado na nossa sociedade. Ele faz parte dos nossos hábitos cotidianos. E ninguém via de regra, ninguém é apontado, estigmatizado, rotulado, discriminado, marginalizado pelo simples ato de entrar num determinado local e comer 2.000 calorias em uma única refeição. Eis a razão pela qual isso é algo que desafia o nosso senso comum. E precisamos entender que somos filhos e filhas de Adão. E a tentação essencial dentro do Jardim do Éden foi justamente dizer não ao que não era próprio para o consumo. 6.000 anos aproximadamente se passaram e a tentação continua a mesma. O vício em comida pode ser muito mais grave e ao mesmo tempo mais comum do que podemos imaginar. Pessoas viciadas em comida como uma droga, como um dependente químico. Porque de fato há uma dependência tanto química quanto psicológica. E aqui existem vários exemplos, testemunhos, orientações para conseguir de algum modo superar essa questão que é tão comum entre nós, gerando uma série de problemas, doenças. E aqui podemos ver até testes, características, 8 passos para superar, 7 sinais de que você é viciado, teste para saber se é viciado ou não. A situação é bastante preocupante, de fato precisamos encarar essa realidade. E essa semana o que me motivou a fazer esse vídeo é ter visto o depoimento de uma jovem testemunhando a sua incapacidade para superar esse vício em meio a muito choro e pranto, dizendo que ela já não sabe mais o que fazer, porque ela
só pensa em comida, quando está triste, quando está alegre, quando está com raiva, o tempo todo ela só pensa em comer e não sabe mais como lidar com essa compulsão. Muito bem, essa jovem não sabe mais o que fazer. Essa jovem constatou de que ela não tem domínio próprio sobre si mesma e, embora consiga racionalizar a comida, ela não consegue dominar o seu próprio apetite. Eis a razão pela qual, quando nós tratamos de reforma de saúde, a questão não é a comida. Muitos simplificam, caem numa simplificação radical, julgando que a reforma de saúde ou a abstinência de determinados alimentos tem relação direta com o alimento em si. Mas é muito mais profundo. Nós podemos desenvolver uma relação com a comida que é praticamente uma relação que um alcoólatra desenvolve com uma cachaça, ou um drogado desenvolve com o seu narcótico, ou um fumante com a nicotina. Nenhum médico que seja fumante é ignorante com respeito ao fato de que o fumo e o álcool fazem mal, ou as anfetaminas. Mas por que muitos deles utilizam? Porque a nossa relação com aquilo que a gente coloca dentro de nós, através do apetite, do paladar, ele tem relações em camadas que denunciam mecanismos de compensação, denunciam a nossa predisposição em transformar o nosso ventre em uma espécie de ídolo. De maneira que esse é um assunto que nós precisamos encarar de frente. Por exemplo, algo que pode parecer até um tanto quanto infantil. Você sabe tanto quanto eu que um refrigerante, por exemplo, não faz bem para a saúde. Ele não tem nenhum benefício, nenhuma espécie de ganho do ponto de vista nutricional. Mas por que refrigerantes vendem tanto? Porque ele foi feito para agradar o teu paladar. Agora, quando você for escolher entre um refrigerante e um copo d'água, levando em consideração que um copo de uma boa água, com um bom pH, uma boa água, ela é infinitamente melhor do que um copo de refrigerante, por que é que muitas vezes você escolhe o pior e não o melhor? O que está envolvido nesse processo de escolher o mal ao invés de escolher o bem? Tudo isso são respostas que nós precisamos encarar. E eu quero pedir que você agora acompanhe essa White Pill. Eu vou abrir o aplicativo e lançar uma White Pill pesada para você. Além de curtir, caso faça sentido para você essa mensagem, eu queria pedir que você coloque nos comentários uma pill indicando que fez sentido para você. Coloque lá um símbolo de uma pílula dentro dos comentários, dando indicação de que essa mensagem fez sentido para você, e você pode compartilhar com mais pessoas para que nós possamos repensar a maneira como nós lidamos com o nosso apetite, com as nossas paixões e com aquilo que nós colocamos dentro de nós. Muito bem, nós vamos então agora para o vídeo, apresentando aqui alguma White Pill para nós aprofundarmos o assunto. Exemplo na reforma de saúde: em vossa associação com incrédulos, não vos permitais desviar-vos dos retos princípios. Isso é importante porque muitas vezes, quando estamos com pessoas que não são não têm os mesmos princípios, não têm a mesma consciência e tudo mais, e ética alimentar, podemos correr o risco de comer como eles comem, com o fim de não desagradá-los. Olha, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, deixa muito claro: se nós nos colocarmos no caminho de buscarmos a aprovação do outro, de termos sempre o selo de aprovação do nosso semelhante, nós jamais seremos servos de Cristo. Continuando aqui: se vos sentais à sua mesa, comei temperantemente, e só de alimento que não confunda a mente. Ou seja, existem alimentos que confundem a mente. Dá para você ficar embriagado mesmo sem beber álcool, sem alimentos que fermentam, por exemplo, ou comer mais do que o necessário.
você vai acabar entorpecido, embriagado. Guardai-vos da intemperança. Não podeis enfraquecer vossas faculdades mentais ou físicas, sem vos tornardes incapazes para discernir as coisas espirituais. Veja, aquilo que afeta a mente e o corpo, afeta o espírito. Conservai a mente em tal estado que Deus possa impressioná-la com as preciosas verdades de sua palavra. Ela fala aqui sobre não julgar o seu semelhante, nem procurar corrigir os erros dos outros, mas ensinai pelo exemplo, que vossa renúncia e vitória sobre o apetite seja uma ilustração de obediência aos retos princípios, e vossa vida dê testemunho da santificadora e enobrecedora influência da verdade. E por fim, toda tentação resistida, toda provação valorosamente suportada, traz-nos uma nova experiência, levando-nos avante na obra da edificação do caráter. A alma que, mediante o poder divino, resiste à tentação, revela ao mundo e ao universo celeste a eficácia da graça de Cristo. E vale lembrar que não existe tentação sobre-humana.